E aí pessoal, tô eu aqui de novo, professor Gessé, mais um conteúdo aí, né, mais um estudo de química. É uma das coisas que eu mais gosto na área da química inorgânica e orgânica são os indicadores químicos, né? Um nome bem simples, né? Indicador químico, aquilo que indica alguma coisa, né? Bem simples isso. Tá? É a parte mais linda da química que eu acho, tá? Porque ela trabalha com diversas cores, tá bom? E ela é uma história que vem de muito tempo atrás, né? Robert Boyle, lá no final do século XVII, ele havia percebido que os ácidos e as bases que a gente estudou, eles eram capazes de mudar a cor de certos extratos vegetais, tá? Que extratos vegetais são esses, professor? Né? Eu tinha ali extratos vegetais, por exemplo, extraídos da beterraba, do chá preto, tá? Aquela coloração que a beterraba tem, né? Você pega um pouco de beterraba e amassa ela num filtro, numa peneira, e você tira o extrato dela e dissolve num pouco de água. Você vai ter um suco, né, colorido, tá bom? Por exemplo, o açafrão, o chá preto, a beterraba, o repolho roxo, são é, fontes naturais, né, de indicadores, tá? E o que foi que ele percebeu? Que quando ele colocava esses extratos vegetais em contato com o ácido ou com a base, eles mudavam de cores, né? Então, esses extratos eles são conhecidos atualmente como indicadores ácido-base, tá? Indicador ácido-base. Eu tenho um indicador para ácido e para base e para os dois ao mesmo tempo. Em um laboratório de química existem vários desses indicadores, tais como fenolftaleína, papel de tornassol e azul de bromotimol. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? O papel de tornassol, que eu uso muito, tá? No meio ácido, é um papelzinho que quando você mergulha ele em uma coisa ácida, ele fica vermelho. E quando você mergulha ele em um meio básico, né, que tem a base, ele vai ficar azul. Tá bom, galera? Ele muda de cor de acordo com o ambiente que ele se encontra. A fenolftaleína, que é muito legal. No meio ácido ela é incolor, então ela não tem assim muita garantia, tá? Ela é incolor no meio ácido, não muda de cor, mas na base ela fica rosa, é uma reação muito linda, tá? O azul de brometimol, que é o amarelo, ele fica amarelo, né, no meio ácido e azul, né, no meio básico, galera. O extrato de repolho roxo, coisa que você pode fazer na sua casa, você tira ali, passa no liquidificador as folhas do repolho roxo, você peneira e tira o suco. Quando você coloca ele em alguma coisa ácida, ele vai ficar vermelho, né? E se você coloca numa base, ela fica amarela e esverdeada, tá? Então, eu acho que eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que no caso é a fenolftaleína, galera. Ó. Um químico, por exemplo, ele pode ter 3 tubos de ensaio no laboratório e não rotular. E aí fica tudo com líquido transparente. E aí tu poderia ter ácido e base. E aí, quando tu voltar, tu não sabe mais onde é que está alguma coisa ali do tipo. Então, no caso aqui, o químico fez o quê? Ele pegou, né, e saiu testando. Epa, deixa eu voltar aqui. Ele saiu testando, tá? Foi colocando gotinhas de fenolftaleína e ele viu que esse frasco ficou rosa, né? Ele mudou de cor. Então esses dois primeiros frascos provavelmente são ácidos e esse último seria a base. É para isso que serve o indicador químico, é muito utilizado, né? Se eu quero saber ali se a água de um aquário está ácida ou está básica, né? Eu uso um indicador, tá bom? Normalmente um papelzinho de tornassol, né? Uma fitinha de pH, tá bom? Então eu tenho aqui um outro exemplo, né? O extrato de repolho roxo em solução ácida, neutra e básica. Olha só, nesta ordem, né? Então o primeiro está em solução ácida, como a gente falou, o extrato de repolho fica vermelho. Eu vejo aqui que está vermelho, tá bom? Aqui na primeira situação, ó. Na segunda situação ele ficou incolor, porque o meio está neutro. Isso quer dizer o que, professor? Não está básico e nem ácido, está no meio termo, está no equilíbrio, tá? E eu tenho aqui o último caso, ó, ficou de amarelo para esverdeado, né? Ficou mais um pouco de amarelo. Então, nesse caso, a solução que eu tinha aqui dentro, ela é básica, né? Eu chamo de básica porque tem um base aqui dentro, né? Uma solução aquosa formada por base, tá? Então, eu utilizo os indicadores, tá? na química para fazer esses testes, tá bom? Coisa tu já consegue fazer muita aplicação, tá? E fica até como investigação para vocês analisarem os tipos de extratos vegetais que você pode utilizar como indicador ácido base. Você pode ir testando novos indicadores, vai que você encontra um novo indicador que ainda não é utilizado, tá bom? Tudo que eu encontro na natureza que tem coloração, eu sempre pego para testar se como é que eles se modificam no meio ácido ou no meio básico.
que são coisas simples que você pode fazer em casa, mas sempre mantendo cuidado, tá? Para não mexer com coisa perigosa. Tá bom? Então a gente fica por aqui com essa historinha dos indicadores, né, que veio lá do século XVII, com essas observações do Robert Boyle. E até hoje, né, a gente tem indicadores altamente tecnológicos, né? Eles são muito utilizados na área da química, de identificação e tudo mais. A gente fica por aqui, galera, tá bom? E até a próxima aula, tá certo? Até a próxima aula.